Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Calçada, sejam bem-vindos ao canal Química Sem Decoreba. Essa é a nossa primeira live, né? Quem tiver aí ao vivo, por favor, coloca lá no chat, né? Hashtag aluno ou hashtag aluno, né? Ex-aluno vestibulando ou ex-aluno que já está, né, na faculdade, para eu saber mais ou menos quem que está assistindo, para eu, né, ter ideia de quem que está assistindo essa live aqui. É bacana eu conhecer. Tá todo mundo em espera, tem que clicar pra funcionar. Não tá não. Eu tô com um assistente aqui de produção, assistência na produção e, né, me disseram que, né, vocês estão em espera, mas eu acho que vocês já estão me ouvindo, tá todo mundo, né, conseguindo saber quem tá falando. Ó, Juliana, ex-aluna, tudo bom? Juliana, Ana Cristi, deixa eu postar aqui, que assim eu não fico ouvindo a outra porta. Aí o João é aluno, a Larissa, né, aluna, bacana, né, legal, né? Muito bem. João, aluno, né? Então temos alunos e ex-alunos aí. Muito legal. Então, pessoal, no final dessa live de hoje, eu tenho, né, uma surpresinha para quem não é meu aluno formal, né? Quem está procurando algo aí para se preparar para o vestibular, né? Mas o bate-papo de hoje, né? O título diz como é que a gente usa o que a gente sabe, né, para ir bem na prova do Enem, tá? A primeira coisa é você, quando for para o vestibular, entender que você não é uma, né, tábula rasa, não aprendeu nada e nada do que você, né, aprendeu vai poder ser útil na hora da prova, né? Precisa perder esse medo, né? Confiar naquilo que você sabe, né? Você vem estudando, né? Então você sabe muita coisa e tentar ser menos inseguro na hora de responder as questões na prova. Então, né, durante as minhas aulas, os meus cursos, eu sempre procuro, né, fazer o aluno confiar naquilo que ele sabe para responder as questões do vestibular. O Enem, ele se transformou, né, num vestibular das universidades federais. Então, quando a gente fala na prova do Enem, a gente está pensando no quê? Num grande vestibular. E as questões que têm sido cobradas no Enem, né, cada vez mais são parecidas com a questão da FUVEST. Eu diria que o Enem está se aproximando cada vez mais do estilo da FUVEST de fazer a prova, né? Então é importante que você, né, confie naquilo que você sabe, os conceitos mais fundamentais, os conceitos mais básicos, tá? Para que você consiga, né, ir bem na prova. Isso com certeza faz o teu desempenho, né, melhorar, né? Eu vou mostrar para vocês uma questãozinha, né, do Enem do ano passado, a gente vai resolver em conjunto, tá? E aí vocês vão perceber como que o que eu estou falando é verdade, né? Então, deixa eu mudar aqui de tela para vocês. Então, olha só, eu vou resolver essa questãozinha aqui com vocês da seguinte maneira. Você vê aí na tela, né, uma questão do Enem do ano passado, tá? Dizia assim, em 1808, o Dalton, no seu famoso experimento, né, no seu famoso livro, né, no Novo Sistema de Filosofia Química, ele fazia experimentos e ele chegou a um modelo, né, a um modelo de constituição da matéria, do que a matéria, né, ela é feita, tá certo? E esse modelo de constituição da matéria, né, ele tem vários fundamentos e ele quer que você diga na questão do Enem, no final das contas, né, considerando os conhecimentos, né, mais modernos, né, após o modelo do Dalton, ele quer que você diga, né, qual das afirmações acima, de 1 até 5, né, ainda é considerada correta. Tá? Então nós vamos analisar em conjunto cada uma delas e usando conceitos, vocês vão ver assim, bem fundamentais. Eu não vou usar nada assim avançado, algo, né, que a gente não está acostumado, tá certo? Então olha só, a primeira diz assim, isso a gente vai pensar nos conceitos atuais, né, que a matéria é feita de átomos, né, indivisíveis. Gente, se você lembrar simplesmente de que o átomo é feito de próton, nêutron e elétron, eu tenho certeza que todo aluno que chega no Enem, tá? Por mais que ele tenha tido, né, uma base, né, pouco sólida em química, ele sabe que um átomo é feito de prótons, nêutrons e elétrons, então ele não é indivisível, ele é feito de partes menores. Então a gente pode eliminar sem dúvida essa afirmação, tá certo? Depois ele diz assim, ó, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa, em todas as outras suas propriedades.
eu me esqueci de uma coisa, né? Deixa eu voltar aqui e falar com vocês que eu me esqueci de uma coisa rapidamente. Peraí, que é essa cena aqui que eu vou transmitir. Eu esqueci de avisar vocês que na descrição do vídeo eu deixei para você essa questão que eu estou fazendo. Tem uma lista, entra aí na descrição do vídeo que você vai encontrar. Tem o link para o site do Química Sem Decoreba e tem também essa lista com a questão que eu estou fazendo. É só você clicar nela que ela vai abrir no seu computador e você pode acompanhar a leitura comigo, mas dependendo de onde você estiver, eu acho que a leitura na tela também é bastante confortável. Mas se você quiser depois imprimir essa lista para ler de novo as questões, ela está disponível aí na descrição do vídeo e eu tinha esquecido, né? Primeira live, né? O camarada fica nervoso, eu tinha esquecido de falar isso para você. Então dá uma olhadinha aí, tá certo? Deixa eu trocar de volta para cá. Vamos continuar falando então, né? E aí, olha só, a próxima afirmação. Ele diz assim, ó, que os átomos de todos de um mesmo elemento são todos idênticos em massa em todas as suas outras propriedades. A maioria dos alunos vai lembrar disso aqui. Quando a gente fala de cloro, tem dois tipos de cloro, cloro 35 ou cloro 37. Os átomos são os mesmos, o elemento é o mesmo. Espera aí que a minha câmera tampou ali a imagem, eu já arrumo isso para você. Eu esqueci que eu tinha que escrever um pouquinho mais para baixo, né? Então aqui embaixo, ó, cloro 35, cloro 37. Então os átomos são os mesmos, o elemento é o mesmo, porém, Vai deixar. a assistente está me parando aqui, né, porque é a minha primeira live, então vai acontecer um monte de furo, gente, não deem bola, tá? Deixa eu ver o que ela está ponderando aqui que eu tenho que melhorar ainda. Como é a primeira live, eu sei que todo mundo entende. Está perguntando se você vai deixar a live salva. Ah, eu não estou acompanhando o chat porque eu sou muito concentrado. Quando eu começo a falar da questão, eu me empolgo, né? E aí, deixa eu mudar para essa cena aqui. Quando eu começo a falar da questão, eu me empolgo e eu acabo, né, não vendo o chat, não estava olhando o chat. Na verdade, eu tenho que fazer uma coisa que eu tinha estudado, que eu tinha visto, que era deixar essas duas janelas aqui juntas para poder acompanhar o chat do lado ali. Um minutinho, deixa eu ajustar isso aqui, que aí eu consigo acompanhar vocês, né, pelo chat aqui. Mas a live vai ficar salva, viu, pessoal? Então, se você perder e quiser assistir depois, né, se você tiver com algum probleminha de conexão, alguma coisa assim, dá para você assistir depois sem nenhum problema, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Abrir essa aqui agora. Espera só um pouquinho, eu já vou colocar tudo certinho aqui. Isso, agora eu consigo acompanhar o chat aqui, ver o que vocês vão ficar falando. E aí tá tudo certo, beleza, né? A Giovana pergunta se eu vou deixar a live salva, então vou deixar a live salva sim, Giovana, legal, beleza, né? Então vamos continuar aqui, vamos em frente. Mas o bacana é você, se você puder acompanhar agora, tem umas surpresinhas depois para vocês, né? Deixa eu voltar para cá. Isso, tá? Muito bem. Eu aqui, voltando. Então, como eu estava falando, vamos voltar lá para a historinha que eu estava contando para vocês. Então, eu tenho certeza que todos vocês sabem, né, que tem o cloro 35 e o cloro 37. E tem vários outros exemplos, são chamados de isótopos, né? Átomos de um mesmo elemento, que olha só, eles têm o número de massa e, consequentemente, a massa diferente. Esse é um conceito bem lá fundamental. Então, isso aqui está errado, eles não são idênticos em massa. Então, a afirmação 2 também está fora, eu nem vou marcar ela lá embaixo. Tá? Acompanhando ainda aí comigo, né? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas, né? É verdade, os elementos químicos diferentes têm átomos diferentes, né? Mas não é a massa que diferencia um elemento do outro, é o número atômico. Por exemplo, o que diferencia o cloro do hidrogênio? Esse número que aparece aqui embaixo, que é o Z. Então, o que caracteriza os elementos, né, na tabela periódica moderna não é o número de massa, é o número de prótons e, consequentemente, o número de elétrons. E estes são conceitos, eu queria que você percebesse, que são fundamentais, que a gente vê lá no comecinho e que todo mundo leva, né? Quem estudou química pelo menos durante 3 anos, eu tenho certeza que todo mundo leva isso para a hora da prova, tá? E aí é que entra a história que eu falei, que vocês precisam confiar naquilo que vocês sabem.
né? E assim, não ficar inseguro na hora da prova, falar, mas né, eu acho que isso aqui pode ser... Isso aconteceu, eu tenho certeza, com vários de vocês. Fique inseguro na hora de responder e vai lá e troca a alternativa, tá? Então, elementos diferentes são caracterizados pelo número atômico, é o número de prótons. Então essa 3 também não vale, tá certo? Agora tem uma que flerta com a verdade, tome cuidado, né? Por quê? Ela diz assim, ó, que átomos de um mesmo elemento, nas reações químicas, né? Os átomos são indestrutíveis e as reações químicas, os átomos mantêm, né, as suas identidades. Então, a segunda parte é verdadeira. Numa reação química, os átomos só se rearranjam, só trocam de lugar. Onde está o erro nessa afirmação? O mesmo erro que você usou para eliminar a afirmação 1. Né? Então, se você mantém a lógica, a coerência, você vai eliminar essa afirmação. Por quê? Porque os átomos podem ser destruídos. Pensa na bomba atômica, a energia vem da quebra do átomo. Então, nesse exercício aí, a segunda parte é verdadeira. Em reações químicas, um átomo não se transforma num átomo de um outro elemento. Em reações nucleares, lá na radioatividade, isso pode acontecer, mas nas reações químicas não. O que está errado nessa afirmação 4 é falar que os átomos são indestrutíveis, tá? Então, nessa afirmaçãozinha 4 aí, a gente tem que eliminar por conta, né, dessa história de falar que os átomos são indestrutíveis. E você viu, por exclusão, sobrou só 5 e ela tem que estar certa. E de fato, gente, né, os átomos, né, de elementos combinam com átomos de outros elementos, né, em proporções de números inteiros e pequenos. Pega uma fórmula como, por exemplo, né, CO2 ou H2O. A proporção na fórmula ela é de 1 para 2. Ela é de 2 para 1, de números inteiros e pequenos. Tá certo? E a produção está me parando aqui de novo para falar alguma coisa. Eu também não estava olhando o chat novamente, né, para variar. Você termina a explicação e aí eu falo. É que não estou conseguindo acessar o link. O link não está disponível? Deixa eu ver. Professor, não estou conseguindo acessar o material desse link, né? Deixa eu ver aqui para você, ô Letícia, o que foi que aconteceu. Deixa eu abrir num outro navegador. Deixa a porta aberta, sempre conclui a explicação, depois eu falo. Ah, que coisa chata, verdade, ele não está acessando. Ele está pedindo para você acessar uma coisa que não está ali, né? Deixa eu ver como que eu posso fazer. Será que se eu colocar no bate-papo o link certo, vocês conseguem acessar? Eu vou tentar, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acho que eu consigo colocar o link certo no bate-papo. Vamos ver se funciona. Ó, eu acho que dá agora. Vê se vocês conseguem. Eu coloquei o link no bate-papo, pessoal. Eu acho que vocês conseguem acessar agora a partir do bate-papo. Confirmem aí para mim se vocês conseguem. Eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Ah, agora deu. Ó. Se você clicar aqui no link, eu acho que vocês conseguem acessar. Foi? Ah, agora foi. Obrigado, Anne. Letícia, desculpa, tá? Obrigado por ter colocado aí. Bacana, né? Muito bem, vamos continuar aí. Vamos em frente, então, né? Então, voltando aqui, né? Deixa eu voltar para minha tela normal. Deixa eu sair dessa aqui e voltar para cá, que eu enxergo melhor isso. Então, voltando aí nessa historinha, né? Agora foi, deu certo, a Rebeca falou que deu certo, agora deu, professor, obrigado, tá? Depois, na hora que for salvar o vídeo, eu edito esse link e coloco o link correto, tá bom? Mas agora que tá aí para todos, tem o link aí com a questãozinha para você dar uma olhada, né? Então, olha só, quando a gente está estudando química, ou quando está estudando qualquer assunto, essa é uma dica que vale não só, né, para as aulas de química, gente, eu acho que ela vale também para quem estuda biologia, para quem estuda física, para todas as outras matérias ela é bem válida, tá? Quando você relaciona com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, né, ou com coisas que você viu, né, que são interessantes relacionadas àquela matéria, né, que você está estudando, é mais fácil de você guardar os conteúdos e de entender para que eles servem, onde é que eles são aplicados,
tá certo? Eu vou te mostrar um experimento bem rápido, né? Eu deixei aqui um negocinho bacana, tá? É super famoso, deixa eu pegar aqui um instante, né? Olha só, isso aqui é um aparelhinho que o pessoal sabe, já viu várias vezes. Ele tem um líquido aqui dentro, colorido, tá? E esse líquido colorido que está aqui dentro, né? Ele é utilizado para você, né, popularmente, né, analisar a libido da pessoa, né? Na verdade, está relacionado com o calor que a pessoa tem na mão. Quanto mais quente tiver a mão da pessoa, né, você, ao encostar nesse bulbo, você aumenta a temperatura, né, e você muda a pressão do que está aqui dentro. Na verdade, o que a gente coloca aqui dentro é álcool, né, com um corante. O álcool é uma substância muito volátil, ela volatiliza fácil, certo? Quando a substância volatiliza fácil, a gente costuma dizer que ela tem uma pressão de vapor elevada. Então aqui você tem álcool e o que está transparente que a gente não consegue enxergar aqui assim é vapor de álcool. O vapor de álcool ele é incolor, assim como o vapor de água é incolor, é invisível. Por exemplo, eu estou falando aqui, né, no ar que eu expiro tem vapor d'água e vocês não estão vendo o vapor de água, né, no ar que eu estou expirando. Mas tem um experimento muito simples, é só pegar o meu óculos aqui, um segundinho que eu te mostro, né, uma experiência fácil, especialmente quem usa óculos conhece isso. Se eu começar a falar aqui em cima, perto da lente, o que vai acontecer? Ela fica embaçada. Por que a lente ficou embaçada? Porque o vapor da água, em contato com a lente mais fresquinha ali, né, mais geladinha, ele condensou e fez pequenas gotículas, e aí você está enxergando, você enxerga as pequenas gotículas. Muita gente acha que a nuvem é feita de vapor de água. Não, a nuvem é feita, né, de pequenas gotículas de água, às vezes, né, de pedacinhos muito pequenos de cristais de gelo. Né? Vapor d'água é invisível, assim como o vapor do álcool que é invisível. Só que na hora que você coloca a mãozinha assim, ó, e fica segurando, você está aquecendo. E na hora que você está aquecendo, olha lá o que acontece. Aumenta a pressão ali dentro, porque você deixa aquelas moléculas do vapor mais agitadas, e elas empurram o líquido aqui para cima. Tá certo? Então, quanto mais volátil for o líquido que está aqui dentro, mais sensível é esse aparelhinho, mais ele funciona desse jeito, né? E aí acabou o álcool e a gente transferiu o álcool todo para esse bulbo do lado de cá, tá certo? É uma experiência bem bacana, questão da prova da Unicamp e que eu coloquei como tarefa para você fazer depois dessa live. Vai ficar como tarefa, tem o gabarito, tem a resposta ali e mais para frente você vai encontrar aqui no site, né, as respostas dessas questões. Falar em respostas dessas questões, né, quando, né, a gente está assistindo alguma aula, alguma coisa, existem dois tipos de interação que você pode ter, né? Uma é você estar assistindo algo que foi gravado. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Quando você assiste alguma coisa que é ao vivo e que você participa, né? E aí essa é a minha primeira live, eu vou ter que aprender a deixar as coisas mais organizadas aqui, mais rápidas, para eu poder ir acompanhando o que vocês vão escrevendo ali, né? No bate-papo, tá certo? Para poder ir atendendo, vendo, né, quais são as perguntas que vocês vão fazendo. Né? Então essa interação ela é importante, porque você consegue tirar dúvida ali em tempo real. Né? Então tudo que a gente consegue fazer ao vivo, né, é melhor do que quando a gente consegue fazer alguma coisa gravada. Eu acho que você interage mais. Né? Tem pessoas que gostam do gravado porque tem a oportunidade de ver depois, no outro horário, mas isso também facilita você a deixar de lado. Né? Quando você vai fazer alguma coisa, que você se propõe a parar naquele momento e observar, né, a neurolinguística ela diz o seguinte para a gente, pessoal, que quando você participa de algo, se interage com algo, você estimula outras conexões no seu cérebro e aquilo facilita o aprendizado. Esse é um dos motivos que a gente pede, né, sempre para os alunos, puxa, anote as aulas, anote a questão, anote o que a gente está falando, porque ao anotar, né, só o fato de você estar tendo que escrever aquilo é um reforço a mais para que você guarde aquele tipo de conceito, tá certo? E se os que estão aí, que estão gostando e tiver algum coleguinha, né, e quiser convidar para a live, fique à vontade, convida aí que é bacana, né, ter o pessoal aí para assistir, né, a live. Eu vou gastar mais ou menos ainda aí com vocês mais uns, né, 25, 30 minutos, tá bom? Como primeira live de treino, eu acho que tá bem bacaninha, certo? Muito bem. Então, experiência, gente, quando a gente faz experiência,
né? É muito legal porque ajuda você a compreender o fenômeno e é muito comum os experimentos serem cobrados nas provas, aparecer a prova pede para que você faça, né, um experimento, tá certo? Muito bem. Eu fui corrigido aqui porque a gente fica nervoso e acaba falando bobagem, né? E gosto bastante disso, eu fui falar neurociência e falei neurolinguística, tá? E eu já contei, eu tenho dificuldade de fazer, né, várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, falar e escrever ao mesmo tempo, né? Então por isso que é legal ter silenciar, agora está falando, aí numa tela tem, né, o que está acontecendo aqui que vai ser transmitido com um certo lagzinho, na outra tem o chat que eu tenho que olhar e eu ainda tenho as coisas aqui que eu quero fazer e quero mostrar para vocês. Mas com a prática a gente vai, né, aprendendo a lidar com isso e vai ficando cada vez mais hábil em fazer essas coisas, tá certo? Então depois, faça a questão que eu deixei da Unicamp, vocês vão gostar, né, e tenho certeza que depois de ter visto o experimento e desse bate-papo que a gente fez um pouquinho, eu acho que vocês raciocinarem um pouquinho, vocês conseguem fazer. E mais pra frente eu vou deixar essa questão, né, gravada, né, na resolução da prova da Unicamp, assim como eu fiz a da FUVEST, eu vou organizar aquelas questões gravadas, né, numa lista, né, na lista de FUVEST, né, e depois eu vou fazer mais uma lista de Unicamp também para a galerinha que acessa aqui o Química sem Decoreba, tá certo? Muito bem, né? Então, já que eu fiz um experimento, vou me empolgar e vou fazer mais um experimento, né? É uma experiência muito bacana, né? Que é feita com Olha, se a gente olhar assim, parece que não tem nada, mas eu vou te mostrar ali embaixo, ó. Tenho dois copinhos aqui, tá? Um sem nada, um vazio, e o outro tem um pozinho embaixo, mas é muito pouquinho, né? E eu tenho aqui um bekerzinho com água, tá? Um bekerzinho com água. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de fazer a aula com experimentos, com demonstrações, né? E isso é uma coisa que eu levo para todos os meus cursos. Eu faço a aula com experimentos, eu acho que os experimentos, né? E dá para fazer, sério, gente, né? São poucas as aulas de química que você vai fazer e não tem nenhuma experiência assim legal para você mostrar para os alunos, né? Se a gente tomar cuidado, toda aula dá para mostrar alguma prática, alguma coisa experimental para facilitar a compreensão dos alunos daquele assunto, tá certo? Então assim, ó, isso aqui é aquele pozinho que tem dentro das fraldas descartáveis, é aquele pozinho que você encontra, né, dentro dos absorventes, né? Tem algumas toalhas de papel, né, que elas absorvem muito mais a água do que tem umas que só espalham água na nossa mão. E tem umas toalhazinhas de papel que você usa uma folhinha só e ela consegue secar a sua mão. Então isso aqui é uma substância que é um polímero superabsorvente. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Vou me empolgar, vou pôr bastante aqui. Você vê uma experiência parecida aí no canal, gente, tá? Não, você não vê não. Eu não coloquei no canal, eu só coloquei no Instagram e eu tenho que abrir esse vídeo no canal, ele tá salvo lá e eu me esqueci de abrir aquele vídeo no canal. E aí olha só que interessante, eu coloquei a água aqui, você viu eu colocando, né, e eu tô segurando aqui. Depois eu libero esse vídeo pra você, mas quem me segue no Instagram viu um vídeo que eu fiz, né, num dia que tava super frio em São Paulo, sobre neve em São Paulo, eu fiz uma neve artificial. Esse é o polímero da neve artificial, só que feito para absorção de água. Eu viro o copinho e olha que interessante, não cai. E o mais bacana, ó, se eu faço assim, ó, ele fica parecendo que é um gelinho, tá certo? Ele fica parecendo que é um gelo. E o que ele faz é que, na verdade, ele absorve, né, 500 vezes a massa dele de água, tá certo? E por que isso acontece? É um fenômeno chamado osmose. Tá? Então, esse polímero, ele tem dentro dele, né, íons de sódio. Todo mundo lembra de osmose e do curso de biologia, não é do curso de química. Como é que é a osmose lá do curso de biologia? A água sai do meio menos concentrado e vai para o mais concentrado, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui, né, um pouquinho de sal, né, para a gente ver o que acontece com esse polímero se eu acrescentar um pouquinho de sal. Algumas pitadinhas de sal aqui. É claro que eu estou exagerando, só para brincadeira ir mais rápido, e vou te contar. Eu peguei pouca água, tinha que ter usado um pouquinho mais de água, tá? Mas dá para mostrar mesmo assim. E aí olha só, agora aquele polímero, né, que estava cheio de água, ele se desfez. Veja como a canetinha demorou um pouquinho aqui, mas agora se eu te mostrar o que aconteceu, veja, eu consigo transferir aquilo de um recipiente para o outro.
eu coloquei sódio do lado de fora, e ao colocar sódio do lado de fora, o que acontece? Toda aquela água que tinha sido absorvida, ela acaba saindo de dentro do polímero e indo, né, para fora. A água tira aquela, né, o sódio tira aquela água de dentro do polímero. É um fenômeno de osmose. Vamos ver uma questão que caiu sobre isso, né, de osmose na prova, tá, da FUVEST, e que também já foi uma questão, né, do Enem. Tá? Vamos ver comigo isso. Vou te mostrar aqui, ó. Então vamos olhar lá. É uma questão antiga da FUVEST e que caiu há algum tempo atrás também na prova do Enem. E aí isso pode aparecer, fique esperto, ó, em provas de Unicamp, em provas feitas pela Fundação VUNESP, em outras provas. Tá? Então tem que estar atento com isso. Ele falava da fralda descartável, né? E falava que tem um polímero capaz de absorver grande quantidade de água pelo fenômeno da osmose. Você sabe que eu brinco, né? Gosto de brincar, que a FUVEST é uma mamãe para vocês. Cara, ele já te contou o fenômeno. O que você lembra de osmose? A água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá certo? E aí, vamos relacionar com o cotidiano, com o dia a dia, né? Fralda, gente, fralda. Fralda usa para urina. Eu vou falar um negócio engraçado agora, tá? A urina, ela tem sódio, que é um elemento que todo mundo conhece o símbolo, né? Íons de sódio, na verdade, tá? Todo mundo conhece o símbolo, porque, né, conhece o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, é o sal mais famoso. Um monte de gente fala que tem que tomar cuidado com a quantidade de sódio que ingere, não pode ficar ingerindo muito sódio, né? E todo mundo sabe que na urina tem sódio na forma de cloreto de sódio. A urina é salgadinha, todo mundo sabe que a urina é salgada, né? Tem gente que vai falar que não, ai que nojo, né? Mas se você, né, nunca experimentou, você já leu que a urina, né, ela é salgadinha por causa do cloreto de sódio, tá certo? A Ana disse que lembra do experimento, né, do ano passado, né? E experimento é muito legal, né, Ana, a gente fazer, tá? É bacana a gente fazer os experimentos, vale a pena, né? É bem legal quando a gente faz os experimentos, a gente entende, né, o que está acontecendo. E se tem sódio na urina, gente, o que acontece? Se o polímero tiver muito sódio, o que vai acontecer é que a água da urina, né, a urina, você tem NaCl aquoso, essa água toda que está aqui na urina, ela vai sair da urina e vai para dentro da fralda. Então, quando a gente olha para essas moléculas todas que ele colocou aqui, se fala, pô, mas ô Calçada, como que eu vou saber qual desses é o polímero que vai, né, ter a transformação, né, que vai ter a transformação que vai fazer a fralda absorver, né? Então, o que acontece? A FUVEST colocou a forma de polímeros, tem alguns aqui que são bem famosos, mas suponha que o aluno não lembra, falou, puxa, eu não fiquei decorando todos aqueles polímeros, como é que eram aqueles polímeros, quais eram as fórmulas daqueles polímeros, tá certo? Bom, então, você teria que raciocinar com aquilo que você conhece, por fralda, né? Ela usa para coletar água da urina. Eu sei que na urina tem sódio, só tem esse cara com sódio. E se eu olho nos nomes, só tem um ali que tem sódio. E quer saber? É a resposta da questão. O que acontece com muito aluno inseguro, né? O aluno, né, ele vai fazer assim, ele vai ficar achando que não deve ser o sódio, né? Ele vai achar que tem alguma pegadinha na questão, e aqui tem uma notícia importante, que vale tanto para a prova de Enem quanto para a prova de FUVEST. Não tem esse negócio, gente, de pegadinha na prova da FUVEST, tá? De Química. Eles não fazem isso, definitivamente. E a gente pode falar quase a mesma coisa do Enem, tá? Então, olha só, ele quer saber qual que corresponde ao polímero, né, adequado, tá? Então, a resposta é o sódio. Aí o aluno às vezes fica inseguro, fala, eu não lembro, não conheço, tal, né? E aí ele pega e escolhe uma outra, muda a alternativa, né? E exatamente o que acontece aqui,
é que o polímero, a parte interna dele, vou tentar te mostrar isso através de um desenho, ó, a parte interna dele, a molécula grande, está cheia de íons Na+, lá dentro do polímero, e fora do polímero você tem a água. Então o que acontece? O fenômeno da osmose. A água passa para o meio que está mais concentrado. A urina tem água, junto com o sódio da urina, tem menos sódio aqui fora, na urina, do que lá dentro. Quando eu coloquei o sal, o que vai acontecer? Eu vou aumentar, na hora que eu aumento a quantidade de sódio aqui fora, né? Então quando eu coloco um monte de sal, eu aumento esse sódio artificialmente, eu faço a água voltar toda e aí o polímero se desfaz, é isso que acontece, tá? Então, se o aluno consegue associar com o cotidiano, com o dia a dia, depois você começa a perceber que as questões que aparecem, muitas das questões que aparecem nas provas, são questões que você consegue resolver fazendo essas associações. E essa é uma maneira que ajuda muito o aluno a otimizar o estudo, né? O vestibular, infelizmente, ele é muito conteudista. Como o vestibular é muito conteudista, o que acontece, né? O aluno acha que não vai dar conta de decorar tudo aquilo que precisa para a prova, né? E fica um pouco, às vezes, inseguro na hora da prova. Porém, se você conseguir associar com coisas que você conhece, ver as aplicações no dia a dia, muitas vezes, né, e eu estou falando especificamente das coisas da química, tem coisas da química que você vai levar para o resto da vida e que vai continuar usando o resto da vida, né? Às vezes na profissão, né? Se você vai para uma área que tem química, você acaba usando aquilo na profissão, né? Às vezes vai te ajudar lá na faculdade, né? Tem algumas carreiras que realmente, talvez o cara não use aquilo, né, para a profissão dele ou para a faculdade, mas com certeza, né, vai fazer o camarada ser um cidadão melhor, entender melhor como é que o ambiente funciona, como é que o mundo funciona, tá? Então, quando você estiver fazendo uma prova, confia naquilo que você sabe. Essa questão aqui eu acho um belo exemplo disso, né? Só para vocês não ficarem com dúvida, isso aqui é o Teflon, esse que tem o flúor, tá? Esse que tem o cloro faz o PVC, que é o encanamento, né? Aqueles canos de construção, tá? Os canos de encanamento de construção. Isso é o polietileno, que é um dos polímeros mais famosos, os plásticos nas sacolinhas plásticas. E esse aqui é o metacrilato de metila, que é aquela cola, né? Esse aqui não é a cola, esse aqui é o plexiglass, tá certo? Então, é interessante, né, que você consiga, tá, fazer essas associações, porque isso ajuda, né, vocês a entender o que está acontecendo, tá certo? Muito bem, galerinha. Então vamos voltar para cá, né? Então eu fiz duas questõezinhas, né? Deixa te mostrar mais uma coisa legal, um outro experimento. A aula de hoje está cheia de experiências, né? Olha só, eu sempre fui, isso que é o chamado, eu vou afastar um pouquinho para ficar fácil de enxergar, porque o brinquedo é um pouquinho grande, é o chamado, né, termômetro de Galileu, que é uma prova da Unicamp do ano passado, tá? Como que ele funciona? Você tem aqui dentro várias esferinhas, tá, de vidro com líquidos com densidades diferentes. E tem um líquido aqui dentro, e esse líquido também tem uma certa densidade, e uma coisa importante, a densidade ela varia com a temperatura. Como a densidade das substâncias, dos materiais varia com a temperatura, né, a temperatura do ambiente vai mudar, isso aqui está em contato com o ambiente, muda a temperatura, né, do líquido que está aqui dentro, e quando muda a temperatura do líquido que está aqui dentro, muda a sua densidade. E aí a densidade do líquido, gente, né, à medida que você aumenta a temperatura, tá, esse líquido sofre às vezes uma pequena expansão, né, e a densidade vai ter uma variação de volume, esse aumento de volume faz a densidade, né, cair um pouquinho. E aí o que acontece? Se a densidade, né, for diminuindo, essas bolinhas aqui elas podem subir ou afundar em função da densidade aumentar ou diminuir por conta da temperatura. E aí, como é que a gente faz a leitura, né, da temperatura desse termômetro? Quando a temperatura muda e a bolinha fica menos densa, né, essa que está aqui dentro ela vai ficar menos densa, ela vai subir, né? E aí, à medida que ela vai subindo, a primeira que subiu, quando subir uma segunda, né, eu já não posso usar essa como parâmetro. E essas aqui eu sei que elas estão todas elas, né, mais densas do que o meu líquido.
Então por isso que eu não posso usar elas como parâmetro, porque elas estão mais densas do que o meu líquido. Como elas estão mais densas, né, eu vou usar a que tiver mais baixa de todas aqui, porque elas têm todas densidade diferente, então elas ficam, né, um degrauzinho, como parâmetro de temperatura. E geralmente vem marcado, aqui na câmera eu acho que não dá para ler, né, na argolinha ali vem marcado o valor da temperatura, né, que cada uma dessas bolinhas representa. E aí geralmente são faixas de 2 em 2 ou de 3 em 3 graus Celsius, ou às vezes em outra unidade. Né? É bem bacana esse experimento. Foi cobrado, né, na prova de ciências. Eu gosto de falar prova de ciências, tá? Da natureza da Unicamp. Né? Tinha todos os dados, tinha figurinha. Eu pus essa questão para você fazer aí também. Você vai encontrar essa questão na folhinha que eu deixei o link para vocês. Prometo, não vou me esquecer de consertar esse link lá no link que eu deixei na descrição do vídeo. Tá? Mas depois... faça essa questão com cuidado, com calma, é uma questão bem interessante, né? E que trata, né, de um conhecimento, lembra que eu falei lá no começo da live? Fundamental, lá do começo do curso, né? Às vezes a gente passa os fundamentos muito rápido, de maneira corrida, né? E passar o fundamento rápido, de maneira corrida, quando você precisa de uma aplicação daquele fundamento, você às vezes não consegue entender determinados fenômenos. E isso é super importante, né? Então, essa relação, né, vocês estão vendo, eu peguei aqui 3 exemplos de experimentos, né, de coisas que a gente encontra no cotidiano, que encontra no dia a dia e que a gente relaciona com a nossa vida. Tá? Mas tem várias outras formas de você relacionar, né, com o cotidiano, não só, né, com as experiências. Você pode relacionar com o sabão que você usa, né, para lavar, né, uma louça, né, ou agora com essa história, né, da asepsia, do álcool gel que você usa, né, para fazer, né, a asepsia do Covid. Por que o álcool funciona? O que ele faz, né, que consegue eliminar os vírus e consegue fazer então, né, com que a gente consiga ter mais segurança nessa pandemia louca que a gente está vivendo. Né? Então, quando eu fui para o cursinho, vou contar a historinha para vocês. Né? Eu já devo ter contado essa história para alguns. Eu fui para o cursinho para prestar medicina, né? Eu falei, vou prestar medicina, tá? Eu quero ser médico. E quando eu cheguei no cursinho, eu comecei a ver, né? Tinha um cara que dava aula, né? E fazia um monte de experiências e que, mais importante que as experiências, relacionava, né, com essas coisas do cotidiano, do dia a dia, né, que são interessantes. E ali eu mudei de ideia, falei, quer saber, não vou mais fazer medicina não, eu quero fazer isso aí, eu quero daqui, né, 15, 20 anos, tá ali em cima do tablado ajudando meus alunos a passar na medicina. Tá? Comecei a dar aula muito cedinho, pessoal, tinha, né, 19, 20 anos. Né? E aí eu já comecei a dar aula também em colégio naquela época. Né? Teve uma turma de colégio, né, que falou, vamos lá fazer a prova com a gente, tal. Acabei de fazer a prova com eles e fui aprovado na medicina da Santa Casa. Mas eu já estava dando aula, já estava super empolgado e eu falei, eu vou continuar dando aula, né? Se eu fizer a medicina, eu não vou aprender tanta química na medicina, claro, eu vou aprender outras coisas, mas que eu quero para poder fazer essas relações, né, quando eu estiver dando aula, né, para os meus futuros alunos. Né? Então, né, é importante, né, você fazer essas relações, isso ajuda você a entender como é que a coisa funciona. O que eu recebo muito relato de aluno, falando assim, puxa Calçada, né, eu entendi aquilo que você falou, né, e aí agora eu estou na faculdade, estou dando um baile nos meus amigos aqui em Bioquímica porque eles não conseguem entender as coisas porque não tiveram a base. Né, e é super legal, né, tem alguns aqui que são ex-alunos, né, se eu voltar um pouquinho no chat aqui, eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado, né, a Rebeca, né, a Rebeca que é ex-aluna, né, apareceu ali também a Maria Júlia, apareceu, né, a Juliana e tal, né, então o que acontece? O que a gente recebe é relato de que o camarada, né, ajudou depois na faculdade, né, aqueles conhecimentos, às vezes parece que a gente está aprofundando demais, falando coisa que não é importante, que não cai na prova, e tem muita coisa que é importante que cai na prova, né, então é bacana saber isso aí, né. Muito bem. Então vamos fazer agora uma questãozinha, mais um exercício para não ficar só falando, né? Um exercício do Enem do ano passado, mais um do Enem do ano passado. Só deixa eu olhar ali se ele vai aparecer, ele ficou coberto ali, eu vou diminuir um pouquinho aqui, deixa eu ver se fica melhor, não, vou colocar aqui embaixo, ó. Aqui eu vou ter que
fazer uma pequena alteração, né? Eu acho que assim, eu vou ficar pequenininho só um pouquinho para fazer o exercício para vocês, depois eu aumento eu de novo, tá? Só para a gente poder ler essa primeira parte aqui da questão. Ela diz assim, ó, uma das técnicas de reciclagem, né, química do polímero PET, super famoso, é o polímero das garrafas, pessoal, né? Gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação. E ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Galera, tem gente que lê isso, eu vou voltar para o tamanho que estava, tá? Já dá para ficar normal assim. Tem gente que lê a palavra transesterificação aqui, ó, e tem um troço, olha lá, eu nem sei essa questão, pula, essa transesterificação foi aquela coisa que foi no final, que eu não consegui entender direito, tal, e pula o exercício, pura e simplesmente, chuta uma alternativa qualquer e acaba não resolvendo a questão, né? E aí, o que eu falei para vocês, né? Você tem que confiar naquilo que você sabe muita coisa, né? E como você sabe muita coisa, né? Você não pode simplesmente pegar um exercício e achar que não vai conseguir fazer porque tem uma palavra que você achou estranha nele, tá? E isso é o que eu digo, que eu acho que tem que a gente incentivar os alunos, né, a confiar naquilo e tirar tudo aquilo que ele sabe, fazer ele usar aquilo que ele sabe, resolvendo exercício, dando ferramenta para esse aluno para resolver as questões. Tá? Uma coisa bastante comum, o aluno tem medo de continhas. Né? Gente, o que eu vejo aluno com receio de fazer continha na prova se atrapalhar. Se você der uma olhadinha nos vídeos que eu fiz da FUVEST, a questão 2, né, da prova do ano passado, né, eu mostrei um monte de truques ali para o cara deixar a conta para o final e a conta fica super tranquila. E o que você encontra muitas vezes, né, é quando a gente vai ver assim, sabe, fulano resolve. Tá cheio de fulano resolve, né? De vários locais tem lá o fulano resolve. E aí você encontra lá uma conta que você fala, puxa, mas eu não ia conseguir fazer essa conta aqui, ou essa conta para eu fazer ela ia demorar demais, né? E isso é uma coisa que vale para o examinador do Enem, vale para o examinador da FUVEST, por da Unicamp, eles sabem, né, que demora demais para fazer determinado exercício. Então eles escolhem os números de maneira que se o aluno souber como fazer as continhas ali, se alguém mostrou para ele como é que faz, não gasta muito tempo. Isso vale também, vamos voltar para cá, para as questões de reações orgânicas e para outras questões também, né? Se a gente olhar para essa equação aqui, ó, a gente fala assim, puxa, o camarada está cobrando um conhecimento super específico, o aluno tem que saber fazer as reações orgânicas, né? Não é verdade que o camarada, né, precisa saber fazer as reações orgânicas, tá? Deixa eu mudar um pouquinho para cá que vocês não estão enxergando isso aí direito. Eu vou só mudar aqui, né? Que tá difícil de ver ali. Deixa eu diminuir um pouquinho e trazer para cá. Agora ficou melhor, eu acho. Todo mundo está enxergando melhor agora, tá certo? Está enxergando a mesma coisa que eu estou vendo, né? Então olha só, gente. Se você analisar essa reação, o que foi que aconteceu aqui nessa reação, tá? Perceba, tá? Eu vou usar umas canetinhas coloridas aqui para ajudar a gente a fazer isso, tá? Vou dar um zoomzinho aqui, ó, nisso, tá? Vai aumentar um pouquinho para vocês também, né? E se a gente observar, deixar isso aqui, ó, quero ver que vocês olhem assim. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço aqui sem dúvida nenhuma, que é o anel aromático. Esse carboninho que aparece aqui em cima é esse carbono que aparece aqui com 2 oxigênios, ó, dupla O. Então a gente vai escrever o COO, tá certo? E aí, olha só, se a gente olhar aqui do lado, esse pedacinho que aparece aqui, ó, mas é muito parecido com esse pedacinho que aparece aqui, ó, e esse Ozinho que aparece aqui, tá certo? E aí, se a gente for olhar, né, que tem esse Ozinho aqui, ó, olhando para isso, tá? Ele fala que se você pegar 2 moléculas de um camarada A, vai aparecer, repare, esse grupinho CH3, que eu vou usar uma outra corzinha para representar, e esse grupinho CH3. Então, se a gente olhar para cá, ó, que esse, vou usar o mesmo azul, tá? Esse dupla O faz parte desse CO aqui, tá? Então, o que está faltando para a gente voltar para aquela molécula, né? Você tem 2 grupinhos CH3,
e esses dois grupinhos CH3 têm que fazer parte desse grupo A que aparece aqui. Afinal de contas, você pega todo esse pedaço. É tudo isso que eu peguei aqui. Ó. E aí sobrou um CH3 e um CH3O. Então eu vou escrever para cá esse C. Vou colocar duas vezes e o CH3. Tá certo? Agora olha só. Se eu olhar para cá, o que sobrou além disso? Sobrou um OH e sobrou esse Ozinho e esse H. Em outras palavras, é como se tivesse sobrado dois grupinhos. Eu vou usar uma cor diferente de novo. Um Ozinho e um HO e um HO. Ou seja, sobraram dois OHs. Então, quando você olha para essa equação desse jeito que eu acabei de desenhar, cara, é aquele CH3 mais os OHs. E olha só, dois grupinhos CH3 e dois grupinhos OHs. Então, a reação desse cara formou isso aqui e saiu de dois grupos desse. Bom, aí a gente entra, né, num detalhe, né, de química que o aluno precisa conhecer. Você percebeu que eu simplesmente, né, não mencionei o que foi que aconteceu, eu não dei bola para o nome da reação. E isso aqui, gente, olha, Enem 2019. O Enem, como eu falei lá no começo da live, está começando a ficar cada vez mais parecido com a prova, né, da FUVEST. Isso é a cara da FUVEST. Mostrar uma reação para o aluno. E aí, sabe qual é que seria a diferença numa FUVEST? Posso te falar? A FUVEST colocaria nas respostas, não os nomes, daqui a pouco eu apago esses nomes, tá? Mas ela colocaria assim, olha, nessa reação o composto A é CH4, CH3OH, etc. A FUVEST não colocaria os nomes, ela colocaria as fórmulas moleculares ou as estruturas das substâncias. Esse é o jeitão FUVEST. Por isso que eu disse que o Enem está ficando cada vez mais parecido, mais próximo de uma FUVEST, tá? Gente, isso aqui, ó, para quem estudou o basicão de orgânica, é um álcool. É um álcool famoso, ele tem um carboninho, a gente coloca o prefixo de um carbono. Ele tem só ligação simples, a gente coloca AN. E álcool, a terminação é ol. Esse cara nada mais é do que o metanol, tá certo? Então a resposta seria a letra B. Então veja, uma questão, eu acho bacana essa questão, que se você não se intimidar com o nome que aparece lá, né, confiar naquilo que você sabe, você consegue, né, chegar na resposta da questão sem ficar, né, muito preocupado com o que era o que a questão pedia. Tá? Era a segunda questãozinha que aparecia naquela folhinha lá que eu mandei para vocês. Tá certo? Então, o que eu queria te passar nessa live era isso. Era você aprender a confiar naquilo que você sabe muita coisa, estudou muita coisa, e com certeza isso vai te ajudar na hora da prova se você souber fazer essas relações e se você, né, conseguir manter a disciplina, manter a calma, não ficar inseguro na hora de responder as coisas. Beleza? Tá certo? Deixa eu ver meu roteiro aqui, que mais que eu coloquei, né, que eu ia querer conversar com vocês. Né? Bom, deixa eu dar uma olhada nas perguntinhas aqui no chat, ver o que o pessoal interagiu, o que o pessoal colocou, né? Dar uma olhadinha rápida aqui no chat de vocês, né? Bacana, o pessoal falou que deu certo aquela história lá do link, né? Legal, bacana. Depois aqui, o pessoal batendo palminha, tá? Né? Falando que gostou das experiências, né? A Ana Cristi falando que gostou do experimento do ano passado, né? Muito bem, né? Então, pessoal, é isso aí, né? Ó, o Hakuna Matata aí, né? Você estava aí desde cedo, Hakuna Matata, eu não tinha te visto. Quantos nós estamos aqui? Deixa eu dar uma olhada que eu nem observei isso aí. Um número razoável, vai para a primeira live não tá tão ruim, né? Tirando a galera, teve 76 aí, chegamos a 24, aí chegou um pico de 32 pessoas, né? Dando uma olhadinha na live, legal, né? Então, turma, última coisa que eu contar para vocês, né?
é que por conta, né, dessa pandemia, o que eu tenho recebido, né, de pedidos, né, Calçada, você não tem um curso online, você não vai fazer um curso online e tal, né, e eu acabei resolvendo, né, de fazer, né, um curso, né, obrigado Hakuna Matata, tá? Eu acabei resolvendo de fazer um curso online. Eu, na verdade, assim, eu fiz um portal, né, que chama Química Sem Decoreba, né, que é um portal para ser uma referência de química, né? Muitos de vocês, vou fazer mais um experimento. Mas aí eu vou precisar, né? Não vou conseguir fazer. Eu ia fazer mais um experimento. Então assim, tem muita coisa que a gente aprende, né? Que a gente aprende de maneira equivocada. E a internet hoje em dia é um lugar assim que tem um mundo de informações e também tem um mundo de informações erradas, né? Um mundo de fake news. E é muito difícil às vezes achar um local em que você tenha, né, uma fonte confiável de informações e que você pode usar, né, para fazer trabalho de escola, né, para preparar, né, os colegas, um isqueiro, para eu fazer mais um experimento. Né? O pessoal, né, da produção veio aqui, né, na verdade a minha esposa, a Petula, ela veio aqui, o que eu estava precisando, ela está assistindo, né, e eu pedi um isqueirinho para fazer uma última experiência antes da gente ir embora. Né? Então, assim, eu resolvi fazer um portal. E aí, né, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou aos pouquinhos colocando, né, coisas lá no portal, né, e é para colegas que dão aula de química, né, que possam consultar, possam usar aquilo e evitar, né, o que ainda continuemos ter propagação de conceitos errados, né. Uma experiência muito simples, gente, mas muito simples, que todo mundo conhece, né. E aproveita para responder no chat aí. Só não vale responder quem já viu fazer isso aqui e conhece isso. Olha só, a gente coloca uma chaminha assim, ó, acende uma vela, fogo na casa. né? Ó, pediram para eu não colocar fogo na casa aqui. É que não viu o que eu fiz na aula, né? Na aula normal, que eu usei, né, um maçarico para mostrar as reações de combustão para os alunos. Gente, olha só, um copo e uma vela, tá? E aí você coloca lá no chat, quero ver quem está aí no chat até o final, está interagindo aí. Eu vou tampar aqui e vejo o que acontece com a vela. Apagou. Né? Por que ela apagou? Você sabe responder? Tem uma outra pergunta que foi feita por um vestibular, tá? Que é assim, ó. Quando eu acendo, depois que acende, eu posso tirar o fogo, ela continua acesa. Tá? A resposta para isso é a mesma do porquê apagou. Né? Curioso! A resposta dessa pergunta que eu fiz é a mesma do porquê apaga. Tá? Mas a explicação disso eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo. Eu só queria ver quem colocou lá, né? Quem está aí ainda na live, quem colocou, né, lá no chat por que apagou. Tá? E vou te contar, não é por causa que acaba o oxigênio. Tá? O oxigênio continua ali dentro. Tá certo? Então o portal foi essa ideia de colocar assuntos, né, e chamar a atenção, né, dos colegas de coisas que a gente às vezes, né, eu aprendi que a vela apagava porque acaba o oxigênio, tá? Mas não é esse o motivo. A vela apaga pelo mesmo motivo, tá? Que quando você coloca foguinho na vela, você tira a chama e ela continua acesa. A chama é uma reação que libera energia, libera calor. E enquanto, né, tem calor suficiente na chama para manter a chama acesa, né, a gente chama isso de energia de ativação, a reação continua. Na hora que você tampa, você diminui a entrada de oxigênio, mas o oxigênio não termina. Só que isso faz liberar menos energia na chama. E com menos energia chega um momento em que o calorzinho da chama não mantém a chama acesa. Nesse momento a vela apaga. Então, é uma relação de energia, né, e não de falta de oxigênio, como a gente costuma aprender, né, às vezes no colégio, na escola. Então, o portal era essa ideia. E aí eu acabei fazendo um curso também, tá certo? E aí o curso, né, ele vai ser um curso que vai começar na semana que vem, tá? É um curso que os alunos, né, a Ana Cris está falando assim, que ela então não sabe, né? É um curso que vai começar na semana que vem. Ele é voltado para as provas que vão acontecer em janeiro, FUVEST, Unicamp e especialmente o Enem, né? Que o Enem ficou muito parecido com essas outras duas provas, né? E eu vou fazer um curso que vai estar disponível a partir de amanhã no site do Química Sem Decoreba, né?
O João está dizendo lá que aprendeu, né, errado, a Ana Cristi também está falando que não sabia, né? Então o curso é para quem não é meu aluno. Como a gente tem alguns aqui que são muitos, né, muitos aqui que são alunos, né? Então os que não foram, por isso que eu perguntei lá no comecinho da live, né? Quem está aqui assistindo que é meu aluno, que é meu ex-aluno, né? Ou que não é meu aluno ainda formal, é um curso para os alunos que não são formais, para eu poder ajudar a galera, né, a se preparar para o vestibular fora dos locais, né, que eu dou aula. Tá certo? A Ana Cris está chocada, né, que ela achava que era porque acabava o oxigênio. Não é não, viu, Ana? Tá? Que foi? Não, cobrou na prova aí, essa resposta que você Isso que eu acabei de mostrar foi uma questão da FAMERP, pessoal, tá? Então foi uma questão da FAMERP, né? E é bem bacana assim conhecer, e isso cobram na prova. Essas coisas que eu acabei de mostrar todas aqui, vocês estão vendo aí pela folhinha, né? Elas aparecem, né, nos vestibulares, tá certo? Então é isso, pessoal, né? Eu agradeço a presença de todos, né? Foi super bacana, deu aí 56 minutos de live. Né? Se você ficou curioso, quiser saber sobre o curso, né, a partir de amanhã vai estar disponível, né, para o aluno fazer matrícula se quiser, tá certo? O Hakuna Matata fala do Paraná, ele não é meu aluno ainda. Então, o Hakuna Matata, deixa eu te contar. Amanhã, né, a partir, né, das 13 horas, eu vou deixar disponível, né, aberto para matrícula o curso. Se você entrar na página lá do Química Sem Decoreba, tá? O link está aqui no vídeo, você vai encontrar todas as informações, como é que o curso funciona, né, o valor do curso, quanto que ele custa. É um valor acessível, não é nada, né, que vai te assustar, tenho certeza, tá? E aí você pode, né, e serve também para as provas do Paraná, tá? Não é só para as provas daqui. Beleza, pessoal? É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Quem, né, não se inscreveu ainda, né, aqui no canal, né? Aproveita, né, que viu essa live de hoje para se inscrever no canal, convide os colegas. Se você já está na faculdade, tem algum conhecido aí que está fazendo, né, está precisando de uma ajuda, não está fazendo cursinho, né, tá querendo estudar química para o vestibular, né, me ajuda aí, dá uma dica para a galera, né, do curso do Calçada, né, para as provas de janeiro, tá certo? Obrigado pela participação de todos, obrigado, a Ana Cristina falou que gostou, que foi ótimo, né? E eu vou tentar fazer uma live, né, dessas toda semana, mesmo, né, com o curso eu vou tentar manter essa frequência das lives, ver se eu fico, né, já craque com isso, de poder acompanhar aqui o chat, né, e poder acompanhar aqui o que eu estou fazendo no programinha, ficar cada vez mais ágil com essa história, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado para todos, né? O Hakuna Matata disse que me conheceu por meio do canal do História Online, né? Bacana lá do Rodolfo. O Rodolfo é um grande amigo meu, tá me ajudando também muito, né, nessa saga, né, de, né, fazer um canal, né, que tenha conteúdo de qualidade para a galera. Tá certo? O nosso curso, gente, ele vai durar, né? Ele vai durar de outubro até a última prova de janeiro, que é a prova da Unicamp ou a prova do Enem, eu não me lembro bem, acho que é a prova do Enem que é a última, tá? Então ele vai ter cerca de 3 meses e meio, dá 16 semanas, tá? E com as semanas de revisão em janeiro. Então eu vou levar meus aluninhos até o final, até a véspera da prova, a gente vai ter aula, né, estudando para, né, o vestibular. Beleza? Tá certo? A Ana fala que gosta do HO, também gosto bastante do HO, viu? É bem bacana lá. Legal, pessoal? Então é isso. Então, né, uma ótima semana para todos e eu espero encontrar vocês toda semana aqui no Química Sem Decoreba. Por favor, ajudem aí a divulgar o canal. Tchau, pessoal!